Oi, gente, tudo bem? Como vão vocês? Espero que bem. Eu não sei o que você esteja passando neste momento. Eu não sei se de repente você se encontra numa situação muito, muito difícil. De repente você perdeu seu emprego, de repente você já vem trabalhando um trabalho árduo há muito tempo, com muito sacrifício, muita luta. Você tem de repente passado necessidades, de repente uma casa que falta, um teto que falta, de repente um emprego, de repente você está fazendo algo para vender, algo manual, você está fazendo algo com as suas próprias mãos e você tem pensado, meu Deus, será que o Senhor me abandonou? Senhor, será que o Senhor vai me tratar segundo todos os meus pecados passados, as minhas falhas atuais, meus pecados atuais? Será que eu estou sendo castigada? Porque agora eu busco fazer tudo certo, porque eu ainda tenho enfrentado tantas e tantas coisas. Porque pessoas que se aproximam de mim, pessoas que poderiam fazer algo por mim, algo de bom, uma mão estendida, um ombro amigo, um abraço, uma palavra, uma ajuda, são as pessoas que mais tentam me destruir, são as pessoas que mais tentam me derrubar, são as pessoas que mais tentam me ver embaixo, por baixo, no fundo do poço, num buraco, numa prisão. Senhor, até quando? Até quando isso vai continuar na minha vida? Eu não sei o que você está passando. Eu realmente não sei o que você esteja passando. Mas eu estava aqui meditando, lembrando de muitas coisas, muitas situações, muitas injustiças que eu passei nos últimos anos. Nos últimos 8, 9 anos, tanto de coisa que eu enfrentei. Às vezes, profissionalmente falando, o sol, eu fico olhando o sol, esse sol quente, quente. Quantas e quantas vezes eu fiquei para cima e para baixo, fazia minhas amostras das leggings e orava, consagrava tudo, sempre consagrei tudo ao Senhor. E eu falava, Senhor, eu não tenho clientes. E eu não tinha as clientes certas. As pessoas achavam que eu já tinha clientes ou que de repente as pessoas entravam em contato comigo pela internet e me pedia para estar indo. Achavam que já eram vendas concretas, tipo coisas certas, e não eram. Eu me lembro quando eu comecei a fazer as roupas que o meu ex-marido, eu queria muito ajudar ele, muito. Ele estava trabalhando, eu não trabalhava fora, né, só em casa. Eu queria muito, muito ajudar ele. E eu lembro que eu comecei com R$ 100. Eu fui, Deus já tinha me dado a inspiração, o direcionamento, já tinha preparado uma maquininha de costura da minha mãe velha, antiga, que ela ia se desfazer. E mais pra frente, depois eu comecei com... Eu queria fazer as leggings, mas eu não tinha as máquinas necessárias, né? Precisariam de máquinas fortes e tal. Mas Deus foi preparando tudo, tudo. E eu não tinha clientes. As pessoas que viam pensavam, para ela estar fazendo isso, porque a segurança que Deus me dava, Deus ele me direcionava em tudo. Ele me dava uma segurança que quem via pensava, não, ela tem dinheiro guardado. Não, mas ela tem cliente certa para ela fazer as roupas e já vender para as clientes. Não, mas era isso que as pessoas pensavam. E algumas vezes algumas pessoas me questionavam em relação a isso. E eu falava, Deus vai preparar. E eu confiava no Senhor, porque era o Senhor que estava me direcionando. Depois acabei me separando, aí as coisas ficaram mais difíceis ainda. E eu com um monte de animais, meus filhos de pelo, eu ficava mais preocupada e mesmo assim eu não desisti. E o Senhor me passava a segurança, o Senhor dirigia os meus passos, o Senhor me orientava,
O Senhor me mostrava cada detalhe, cada coisinha que eu tinha que fazer, por onde eu tinha que andar. E quando eu fiz as calças, eu fiz as amostras, tudo do jeito que eu já havia planejado, eu já havia colocado até no papel. Quem trabalhou comigo numa loja de bijuteria no shopping em São Bernardo, Metrópole, sabe? Eu colocava no papel o que eu ia fazer. E o Senhor concretizou através de mim, sem dinheiro, sem nada. Eu fazia as calças, as amostras, eu orava de manhã, eu falava: Senhor, eu entrego o meu dia nas tuas mãos. Senhor, prepara os clientes, prepara as clientes certas, prepara o local certo, Senhor, me dirige, me orienta. E eu lembro que todos os dias eu acordava cedo, depois que fazia as coisas, depois que eu ia sair pra rua, né? Eu cuidava dos bichos da casa de manhã e tal. E eu falava: Senhor, me direciona, me mostra o lugar onde eu tenho que andar, me mostra o lugar por onde eu devo passar, as clientes que eu devo chegar. E eu me lembro de muitas e muitas e muitas vezes saindo num sol escaldante ou embaixo de chuva, de frio. E o Senhor me direcionava, e o Senhor preparava o local certo, o lugar certo, o bairro certo, a cidade certa. Ele preparava as clientes certas. E eu via cada passo que eu dava, eu via o direcionamento de Deus. Cada cliente que eu abordava, cada pessoa que eu oferecia. E eu ia mesmo, parava de porta em porta, mas não residências, nunca fui de residências, eu ia em comércio, mas não era para vender no atacado, era para vender no varejo mesmo. E aquele trabalho que eu escolhi dentro das minhas experiências, eu comecei a tirar os pedidos, eu tirava sob medida. As calças eram boas, tecido bom, o valor não era tão barato. E de repente pensavam que, nossa, o lucro é todo dela. Não. O tecido bom, caro, a gente ganha pouco, né? Geralmente a metade, mas e os gastos que eu tinha? Gasto com ônibus, ainda quando eu tinha carro, depois eu acabei vendendo, gasolina, estacionamento, não sei o quê. Depois o aluguel, porque eu pagava aluguel. Então, assim, o Senhor me dirigia em tudo. E muitas das vezes as pessoas veem a gente trabalhando e elas veem que a gente tem obtido sucesso, tem vendido. Tipo, se eu entrasse num lugar, eu oferecesse, vendisse, tirava a encomenda de uma calça ali, entrava o outro, tirava de mais uma. De repente, se eu pegasse uma rua inteira e cada comércio eu tirasse encomenda com alguém, né? Cada comércio que eu digo, mas não era no atacado, eram as pessoas que trabalhavam no lugar, uma ou outra. Aí a pessoa já crescia o olho, mas a pessoa não sabia o meu sacrifício, as pessoas não tinham noção. E era Deus me dirigindo. Deus, ele cuidava, porque é o muito que a gente tem que fazer para conseguir o pouco. É aquilo que Deus vai suprir as nossas necessidades. Eu passei muitos anos sem comprar roupa nova, sem usar roupa nova, comprada, sem sapato comprado. Me doavam, a minha irmã me doava muito, a minha irmã mais velha me doava, sempre me doou muita roupa. Uma boa parte das minhas roupas era ela que dava, roupas que ela não usava mais, a filha que dava em mim, roupas, calçados usados, roupas usadas ou novas, calçados novos ou usados. Eu fiquei muitos anos assim, e trabalhando muito, e às vezes a pessoa me via fazendo, aí eu tentava fazer o meu melhor. Eu tentava fazer o meu melhor nas fotos, para as legs, eu tentava fazer o meu melhor, de repente, pela internet, que não era o meu objetivo, mas eu me coloquei num lugar, eu fui, bom, enfim, parar num lugar onde não me ajudava em nada, e eu tive que tentar vender pela internet, eu tentava fazer o meu melhor. Quem, quem via achava que eu tinha algo, sei lá, algo grande, né? Tipo, ela deve ter loja, ela deve ter uma fábrica, ela deve ter dinheiro guardado, ela deve ter o estudo, ela deve ter não sei o quê. E não, realmente era Deus que me ajudava, era Deus que me direcionava. Quem me dera se eu tivesse uma loja aberta nessa época,
que eu já andei de Diadema, Piraporinha, a pé até Santo André, aquele terminal onde tem trem, com a minha malinha de rodinha. Fui, voltei na metade do caminho, peguei o trólebus. E eu ia longe, eu ia onde Deus me mandava. E muitas vezes a gente não enxerga que Deus não nos abandona, mas Ele quer que nós façamos a nossa parte. A gente vai encontrar um monte de pedras pelo caminho, a gente vai encontrar obstáculos, muros, muralhas, a gente vai encontrar tanta coisa, tantas pessoas para querer, pessoas que nunca a gente fez mal nenhum para elas, pessoas que nos odeiam, pessoas que colocam a perna na nossa frente para nós cairmos, pessoas que tentam atrapalhar o que Deus está fazendo através de nós, pessoas que tentam estragar os nossos sonhos, pessoas que roubam os nossos sonhos, os nossos planos de vida, os nossos planos, as nossas, se aproveitam. Olha, é tanta coisa que surge, mas Deus, ele é conosco. E muitas das vezes a gente acaba querendo parar, querendo desistir. Eu lembro que nessa caminhada toda eu não parava, eu me entristecia. Eu falava, meu Deus, eu desejo o melhor para todo mundo. Eu não fico, sabe, se eu puder agregar, se eu puder passar as minhas experiências assim como eu fiz, passar minhas experiências, meus planos de trabalho, planos disso e aquilo, se eu puder passar para a pessoa, eu passo. Eu quero ver as pessoas bem. Por que as pessoas ficam o tempo todo querendo me destruir, querendo ter poder sobre mim, para me jogar no fundo do poço? E eu passei tantas coisas. Eu lembro que eu fiquei, olha, meu Deus, como Deus cuidava de mim e dos meus animais. Eu tive fases na minha vida que eu comprava muito farinha de milho que faz cuscuz, né? Quando eu não tinha o dinheiro para comida, Deus também sempre levantava pessoas para me suprir, para me ajudar nisso. Eu fazia muito, que hoje eu não consigo mais comer direito assim. É muito difícil eu sentir vontade de comer cuscuz ou algo feito com farinha de milho, que eu gostava muito. Eu lembro que eu fazia muito isso para mim, fazia para os meus animais, porque aí às vezes eu deixava de comprar ração, porque eu pensava, eu vou comprar esses negócios, eu vou comprar comida, que aí eles comem também. E se eu comprar ração, eu não vou poder comer a ração. Então eu vou comprar algo que eu possa fazer para eles também, mas eu me lembro de vezes de eu realmente não ter, e isso me ajudou muito. Mas em nenhum momento Deus me deixou dias sem comer. Eu lembro de uma noite que eu fui dormir e minha barriga doía de fome. Foi quando eu me coloquei num lugar, numa situação que eu fui influenciada. E ali naquele lugar, tirou todas as minhas possibilidades, minha conta foi bloqueada, uma pessoa tentando processar, achou que eu estava com dinheiro. É impressionante como muitas pessoas achavam que eu tinha dinheiro e eu não tinha. O lucrinho que eu tirava era eu só malemar pagar aluguel e comprar comida, alguma coisa. E isso foram muitos anos. E eu pedia, eu implorava, eu queria, meu Deus, se eu tivesse um lugar para abrir meu ateliê, minha loja. Eu pedia para o meu pai vender as roupas lá, eu pedia para minha irmã vender na loja dela, mas eles não queriam. Uma vez ou outra, meu pai colocou. E eu tive momentos assim em que realmente eu poderia ter desistido de tudo. Eu poderia ter falado, Senhor, Deus, ele não me ama, Deus me abandonou, Deus não quer saber de mim, eu não vou mais buscar a Deus, eu não vou acreditar mais em Deus, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou louvar, eu vou deixar Deus de lado, eu vou para outra religião, eu vou fazer. Não, eu sofri demais, eu passei muitas coisas que se eu for falar todas aqui, vai levar muito tempo. E eu não sei o que você esteja passando. Eu acho que tudo que a gente passa de experiência nessa vida, principalmente em sofrimento, que a gente conseguiu superar, eu acho que a gente tem que dividir sim com pessoas. Eu não sei se é você, se é alguém que você conhece, que de repente é fim de ano, é mês de dezembro, e você de repente não tenha muita coisa dentro da sua geladeira, do seu armário, você não tenha de repente muita coisa dentro da sua casa, de repente está faltando dinheiro para o aluguel, você não tem o que dar para os seus filhos, muita coisa. E você tem pensado, eu vou tirar minha vida, eu vou dar cabo da minha vida, ou então eu não quero mais saber de Deus, Deus não gosta de mim, Deus me abandonou. Eu quero te dizer, não desista. Não desista de Deus.
Não desista do bem, não desista da vida. E tenha certeza que sim, mesmo quando nós estamos santificados, mesmo quando nós estamos buscando ali a vontade de Deus, fazer tudo certinho, tudo direitinho, o inimigo coloca pessoas malignas ao nosso redor, pessoas que são invejosas, pessoas que são oportunistas, mentirosas, de tudo que é tipo de coisa, tudo que é espécie, tudo que é coisa, ele coloca. Que é exatamente para isso, para nos fazer desistir. Ele quer que nós venhamos realmente a jogar a toalha, a virar as costas para Deus, achar que Deus nos abandonou. E Deus, ele nos ama. Deus, ele nos ama de uma forma tão intensa, tão grandiosa, tão maravilhosa. Se nós soubéssemos, se pudéssemos todos sentir o amor de Deus. Esses dias eu tava me lembrando, até que eu cheguei a comentar de uma irmãzinha que uma dessas fases bem difíceis, trabalhosas, suadas que eu passei, eu pedi pro Senhor, eu falei, Senhor, eu queria tanto um abraço, porque eu pedia tanta ajuda, né? Meu Deus, eu parava e falava, Senhor, eu não consigo ser como as pessoas, eu não consigo ter um coração assim, eu não desejo mal das pessoas, eu quero, sabe? Eram muitas coisas que eu tava passando, eu me senti muito sozinha. E eu falei, Senhor, eu queria tanto um abraço seu. Eu queria tanto, Senhor, um abraço, Senhor. E eu lembro que eu estendia meus braços pro alto. Eu estendia meus braços para cima e esticava como se estivesse tentando abraçar o Senhor e orando e falando com Ele. E eu esticava bem no alto e ficava, Senhor, como se estivesse me abraça. E eu me abraçava. E o Senhor usou uma irmãzinha que mandou um recado para mim falando que estaria indo na minha casa. E o dia que ela foi na minha casa, ela já chegou, já orando. Ela sentou atrás de uma mesa que eu tinha de escritório, do outro lado. Ela já começou ali a falar em línguas. Hoje o Senhor já recolheu ela. E nesses últimos anos. E ela começou a falar em mistério e lendo a Bíblia. E ali ela já falou, a palavra que ela chegou já foi dentro do que eu falava, eu conversava com Deus, do que eu estava passando e o que ele faria com essas pessoas, o sofrimento, enfim, tudo. E ela falando em mistério, levantou e deu a volta ao redor, atrás da mesa, e veio na minha direção e falou, levanta, o Senhor mandou te dar um abraço. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, gente. Deus existe. Deus nos ama. Mesmo nós pecadores falhos, mesmo que de repente, mas a gente não esquecendo dele, não tendo esperança de que nós vamos conseguir alcançar, que é a vida eterna. É bem aquilo, entrega o Senhor o teu caminho, e o mais ele fará. E por muitas e muitas vezes, eu sei que nessa época eu tava muito com Deus, muito certificada, eu tava muito. E o Senhor, até nisso, o Senhor cuidava de mim. O abraço que ele não pôde me dar, ele mandou a serva ir lá me dar. Então, assim, se você está passando por algo assim, você acha que Deus te abandonou, não perca, é agora que você tem que se pegar mais a Deus, que você tem que buscar mais a Deus, falar mais com Ele, implore, se derrame, se jogue, sabe, nos pés do Senhor, se jogue realmente aos pés do Senhor. Clame a Ele, diga a Ele que você o ama, que você o adora, diga o quanto Ele é especial para você. Fala para Ele tudo que você tá passando, fala cada pessoa, cada coisa que fazem com você, conta tudo para Deus. Conta tudo para Deus. Conta. E eu me lembro que, eu não sei se foi nesse mesmo ano, as leggings elas vendiam bem, só não no comecinho do ano e no finalzinho do ano, no primeiro mês, no último mês. E eu
correria, na correria, eu lembro que eu fui correndo, eu tentava não perder nenhuma peça. Corri lá em São Paulo, comprei, era uma legging azul que eu tinha que fazer para uma cliente plus size. E eu gostava muito dela, né? Foi uma das minhas primeiras clientes, então eu tentava fazer tudo que ela me pedia. E eu fui correndo, pouquinho dinheiro, eu conseguia fazer tanta coisa. E corria, era metrô, trólebus, ônibus. E eu me lembro que eu tava na correria para fazer a calça para ela. Calça não, era bermuda, que ela ia usar com um vestido, parece um mini veste, uma coisa assim, no Natal. E eu queria muito fazer, porque eu faço tudo com amor, né? Eu gosto, eu vendo por amor, né? Eu atendo por amor, eu costuro por amor, tudo eu faço por amor. Se não tiver amor, eu não faço. E eu lembro que a minha mãe pegou e falou pra mim sobre um parente que tinha perguntado de mim, falado de mim. Eu passei na loja dela, né? E nessa correria, eu lembro que eu tava pra fazer nessa correria pra fazer essa bermuda, era uma ou era duas. E ela pegou e falou que o fulano tinha me dado de presente, tinha depositado na conta dela R$ 1.000. E, se eu não me engano, eu não tinha ainda pago o aluguel. E eu acho que o aluguel era uns 730, uma coisa assim, mas eu acho que era mais ou menos isso. E eu também não tinha comida, assim, tava bem pertinho do Natal, né? E eu havia pedido pra uma pessoa que ela. Não, ela falou que ia me dar um panetone, não sei o quê. Aí eu tinha falado que tava com vontade de comer frango, não sei o que que foi. E eu passei muitos anos, gente, comendo o que dava pra comer. O que Deus preparava, ou seja, através das pessoas, ou que eu conseguia comprar. E eu lembro que ela pegou e falou: me passa sua conta que eu vou passar, eu transfiro o dinheiro pra você e tal, tal, tal. E aquele momento foi incrível. Se eu não me engano, eu tinha acabado de passar pela igreja e pedir oração. E ali me ajudou demais. E eu lembro que essa pessoa tinha levado para mim um panetone e um frango. Eu achei que era um frango, que ela falou que ia me dar um frango que tava lá na casa dela, acho que sobrando e tal. E essa pessoa me deu de uma forma que me machucou muito, sabe? É humilhante mesmo, assim, na frente dos outros, a cara que ela fez, o jeito que ela fez. E, sabe, tipo, pra humilhar mesmo. E aquilo ali me doeu, mas mesmo assim eu tava tão. Deus, ele tava me tratando com tanto amor, com tanto carinho, mesmo passando por tanta coisa, que não me abalava tanto assim. Aí quando foi à tarde, isso aconteceu. Eu dou dinheiro. E quando foi à noite, quando foi, acho que finalzinho da tarde que eu cheguei em casa, eu tava morrendo de fome. Eu passava às vezes o dia inteiro, eu passava o dia inteiro sem comer. Eu almoçava 8 horas da noite, muitas vezes. Eu lembro que eu comia aqueles doces de amendoim, eu comia muito. E o doce, ele me sustentava muito. Muitas vezes o meu almoço era o doce, café da tarde. Preocupada com meus bichos, mas eu sempre dava as coisas pra ele, não deixava eles passarem fome. Seja o que nem se fosse o fubazinho lá, o cuscuz, polenta. E eu cheguei em casa seca pra comer aquele frango, que pra mim era um frango, eu tinha falado que era um frango. E na hora que eu abri a sacola, comer frango naquela fase, e muitas outras que passei nesses últimos anos, era como caviar, lagosta. E na hora que eu abri a sacola, tinha os ossos, eram coxas de frango. Embaixo tinha as coxas e em cima os ossos com os restinhos grudados nos ossos da carne, né, do frango. E ali, na hora que eu abri, eu senti como se uma faca tivesse fincado no meu peito.
Eu me entristeci de uma forma tão grande, foi um impacto tão forte, porque essa pessoa era uma das pessoas que eu mais amava na minha vida. Era uma das pessoas que eu me espelhava, né? Eu tinha orgulho dela, eu admirava ela, eu desejava tudo do bom e do melhor. Eu passei todas as minhas experiências, planos, muitas coisas para ela agregar no trabalho dela. E quando eu comecei a ver as coisas, comecei a me entristecer muito. E nesse dia eu lembro que foi demais, mas Deus, ele é tão maravilhoso. Deus, ele nos ama tanto, tanto. Ele sabe o que vai acontecer ali na frente e ele permite que aconteça. Por isso eu digo, não fica pensando que ele te abandonou, porque ele não te abandonou. Ele não virou as costas, ele não parou de olhar para você. Deus não vira as costas para aqueles que o amam. Antes ele já sabia o que ia acontecer. E ali eu entendi exatamente isso. E o consolo que veio ao meu coração, o consolo que eu tive aquele dia, naquele momento, foi muito grande. Eu me derramei nos pés do Senhor. E eu agradeci. Eu lembro que eu chorei muito, eu chorei de dor, de tristeza. E depois eu chorei, meu Deus, Deus, ele é tremendo. Ele preparou esse dinheiro, esses R$ 1.000. Ele preparou os R$ 1.000 antes disso, porque ele pensou: eu sei o que estão fazendo com a minha filha. Eu sei que a minha filha recebeu com amor aquele frango, recebeu com carinho. Eu sei que ela vai chegar em casa com muita fome. Eu sei que ela vai direto ali para comer e ela vai encontrar. Ela vai encontrar algo que vai entristecer o coração, mas eu já vou dar o consolo antes para ela. Eu quero que ela saiba que eu estou com ela. Eu quero que ela saiba que eu amo ela. Eu quero que ela saiba que eu não vou abandonar. Eu estou vendo tudo. Então, assim, muitas humilhações, perseguições, calúnias, mentiras que jogam contra nós, muitas injustiças. A gente acha que é porque Deus está castigando, porque Deus abandonou, porque Deus virou as costas, e não é. Não é. Deus, ele permite, mais cedo ou mais tarde, ele vai provar o amor dele por nós. Ele vai, tá entendendo? Então, eu não sei o que realmente você esteja passando. Se é algo parecido, se é algo que você já tá sugando as suas forças, se você já tá no seu limite. De repente você tá meses passando por necessidade, você tá anos passando. Você fala, só eu tô passando. Não, eu também passei. Não, não é. Não é só você. Não é que Deus não te ama, não é que Deus te abandonou, não é que Deus está te castigando, ele não virou as costas, ele tá vendo. Ele tá vendo. E ele permite muitas coisas para nós aprendermos muitas coisas. Muitas vezes a gente é ingênuo, a gente acha que todo mundo é bonzinho, que todo mundo é do bem. E ele permite pessoas do mal, ele permite pessoas mentirosas, pessoas oportunistas, aproveitadoras. Ele permite para provar, fala, olha, por vários propósitos, e um deles, muitas vezes, é para mostrar para você que nem todo mundo é como nós. Nem todo mundo tem um coração como o nosso. Que é pra gente se blindar, é pra gente procurar o Senhor. Eu lembro de pessoas se aproveitando da minha fase de necessidade, dar em cima de mim, sabe? Vir dando em cima de mim e querendo se aproveitar e eu não ceder e a pessoa inventar mentira, a pessoa me perseguia e, sabe, fazer coisas que, meu Deus, é tanta coisa, e principalmente nós que somos mulheres, as pessoas não imaginam do que outras pessoas são capazes, elas não imaginam. Existem situações que são necessárias, nós precisamos passar. Porque de outra forma a gente não acorda, a gente não se liga, sabe? A gente ama tanto a Deus, a gente busca tanto as coisas do céu,
que a gente acha que todo mundo pensa como nós, que as pessoas não têm tanta maldade, as pessoas não querem derrubar as outras pessoas, entende? Então Deus permite que aconteça. E principalmente quando se é mulher, né? Eu me lembro também de uma pessoa que se aproximou e essa pessoa confiava até nessa pessoa. E eu tava passando, né, esses momentos, essas fases, e essa pessoa me ofereceu até cesta básica, não sei o que, veio me ajudar com algo. E eu já andava fraquinha, né? Porque trabalhando direto eu andava muito. Eu tava magrinha, magrinha. Eu sempre gostei de ser magra. Mas eu tava sem energia realmente, porque eu gastava muito. Eu já não me alimentava tão bem. Eu andava muito. E fiquei fraca. Eu lembro que essa pessoa até comentou, falou, não, mas eu tenho um amigo que mexe com, faz remédios e tal. Eu vou pedir para ele fazer uma vitamina para você, para te fortalecer. Ele foi e mandou colocar afrodisíaco dentro dessa vitamina. Então, assim, a maldade humana é algo que você realmente pode esperar de qualquer um, de todos e qualquer um. É triste, mas é a realidade. E não é porque Deus nos abandonou, não é porque Deus está nos castigando, não é porque Deus não nos ama, não. É porque existem vários propósitos em cada choro seu, em cada lágrima, em cada decepção, em cada tristeza, em cada noite não dormida, em cada caminhada. Existem vários propósitos. Não é à toa que Deus permite tantas coisas acontecerem de ruins na nossa vida. Não é. E muitas das vezes eu digo que é aprendizado e é algo que nós temos que passar e as outras pessoas também. Até mesmo as pessoas que tentam o mal contra nós. E eu senti de deixar esse vídeo aqui, de falar essas coisas. Teria muito mais outras coisas para falar, mas para não se estender tanto, não ficar tão longo, se você é uma dessas pessoas, se você realmente, até esse momento, achava que Deus não estava com você, que Deus não te ama, que Deus não te ouve, que Deus não quer saber de você, tenha certeza que você está enganado. Que Deus abençoe as nossas vidas, nos fortaleça, nos ajude a nos santificar a cada dia, a purificar, que nós possamos realmente ter a liberdade do Espírito Santo, a liberdade de falar de Jesus, do amor de Deus, a liberdade do nosso amor por Ele, a liberdade que é mais importante do que qualquer ouro, qualquer prata, qualquer emprego, qualquer trabalho, a liberdade de amar a Deus, a liberdade de receber o amor de Deus em nossas vidas. E eu não estou falando aqui como pastora, como profeta, não. Eu estou falando um pouquinho das minhas experiências que eu senti de vir aqui deixar. Que Deus abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus.